Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. 7 horas no Ceará. Bom dia. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que hoje fica em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Os novos caminhos para a aposentadoria. Mudanças podem estimular jovens a abrir mão de férias e 13º salário. E também no campo da Previdência Social, contribuição do INSS sobre salário de até R$ 1.751 poderá ser menor e maior para quem recebe acima desse valor. Governadores do Nordeste defendem reforma previdenciária e apoiam medidas do governo federal para combater o crime organizado. Anote na sua agenda, pré-selecionados no ProUni têm até 14 de fevereiro para fazer a matrícula. Donos de bares e restaurantes querem mudanças na Lei Roberto Cláudio, que aumentou cobranças por alvarás e provocou fechamento de estabelecimentos comerciais. E no comentário sobre políticas de saúde, o doutor Henrique César considera equivocada a extinção do Mais Médicos com a simples mudança de nome do programa. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. As discussões sobre a reforma previdenciária invadiram nesta semana o dia a dia dos trabalhadores que vivem a expectativa sobre os novos rumos da aposentadoria. Muitas medidas vazaram da possível reforma e provocaram manifestações de apoio, críticas e ceticismo. Tudo normal. Tudo natural. As mudanças nas leis que disciplinam os critérios para você pedir a aposentadoria estarão na reforma previdenciária mais profunda da história política do país. O governo federal vazou no início desta semana as novas regras que estão em debate pela equipe econômica como balão de ensaio e para sentir a reação de diferentes setores políticos e dos sindicatos de trabalhadores. O tamanho dessa reação, seja favorável ou contrária, definirá o tamanho da reforma previdenciária. Ou seja, se houver muita pressão sobre os parlamentares, as mudanças no sistema previdenciário serão mais brandas. Naquela linha da mensagem do presidente Jair Bolsonaro, lida na abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Uma reforma previdenciária moderna e fraterna. O certo para você, ouvinte, é que as mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem chegarão bem perto de você, mas atingirão principalmente os jovens que irão entrar no mercado de trabalho. Para esses jovens, por exemplo, haverá a opção de um sistema previdenciário sem que, na área trabalhista, não existiria o pagamento de 13º salário e férias. Em discussão também está a alíquota menor do INSS para quem ganha menos e o aumento dessa contribuição para quem ganha mais. São muitas mudanças que estão sendo estudadas, são informações que interessam a você e estão aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Olha, fique à vontade, acompanhe o Ceará Agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, você acompanha também no Twitter e no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. O Ceará é o estado brasileiro com o maior número de açudes contemplados no Plano de Ações Estratégicas para a Reabilitação de Barragens da União, o Planerb. Dos 139 que deverão receber reparos do governo federal em todo o país,
31 são cearenses. Os planos de ações foram apresentados pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, nessa quarta-feira. Os diagnósticos apontam medidas e estratégias necessárias à reabilitação de barramentos que reservam água para uso em 14 estados nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. O recurso inicial disponível para todas as obras é de 50 milhões de reais, segundo informou o ministro Gustavo Canuto. O cronograma de execução dos trabalhos ficará a cargo de cada órgão responsável pelas estruturas. A Secretaria Nacional de Segurança Hídrica assumirá os serviços de reabilitação das barragens. O Ministério do Desenvolvimento Regional esclarece que, apesar da atenção demandada, nenhuma barragem apresenta risco iminente de rompimento. São 7h05. Obras de conclusão do Anel Viário de Fortaleza deve ficar para dezembro deste ano. Quem tem os detalhes é Carlos Silva. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comunicou nesta quarta-feira, durante a audiência em Brasília com o governador Camilo Santana, que as obras de conclusão do Anel Viário de Fortaleza, uma das mais importantes do estado, fundamental para desafogar o trânsito pesado para quem cruza o Ceará em direção às regiões sul, sudeste e norte do país, devem ficar para dezembro deste ano. O ministro disse que quer maior celeridade em relação à obra e ofereceu apoio ao governo estadual para que a previsão se confirme. O ministro anunciou que nos próximos dias mandará uma equipe do Ministério de Infraestrutura e do DENIT a Fortaleza para dar o apoio necessário nas desapropriações que ainda precisam ser feitas na região. A audiência do governador Camilo Santana teve a participação do diretor-geral do DENIT, General Santos Filho, que anunciou ainda ao governador que contratos de manutenção para as BRs 402 e 403 serão assinados na próxima semana. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aproveitou a reunião para convidar o governador Camilo Santana a participar do leilão do aeroporto de Juazeiro do Norte no dia 15 de março, na Bolsa de Valores de São Paulo. A previsão de investimento somente para Juazeiro do Norte, após o leilão de privatização, é de 190 milhões de reais. Da redação do Ceará agora para o Alerta Geral, Carlos Silva. 7h07, quarta romaria surpreende juazeirense que se prepara para o cinquentenário do monumento ao Padre Cícero. Solon Vieira. Juazeiro do Norte está prestes a iniciar os preparativos para as comemorações dos 50 anos de edificação do monumento do Padre Cícero, localizado na Colina do Horto. Todo esse trabalho passa pela elaboração de programação para o ano do cinquentenário do monumento, um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Inaugurado em 1º de novembro de 1969, já foi considerado como o terceiro maior monumento do mundo, medindo 27 metros de altura e pesando mais de 500 toneladas. Anualmente recebe milhares de visitantes oriundos de todo o país e até do exterior que vêm a Juazeiro do Norte pedir ou agradecer uma graça, fazer uma promessa ou simplesmente conhecer melhor a história do Padre Cícero Romão Batista, que nasceu em 1844 e faleceu em 1934 aos 90 anos de idade. E parece que a fé e a devoção dos romeiros aumentam a cada ano e a maior prova pode se constatar nas ruas da cidade, que mesmo não sendo período de romarias, registra a presença de homens e mulheres mantendo a tradição e agora surgindo uma quarta romaria, surpreendendo a igreja e ao comércio que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro de cada ano. O cinquentenário da estátua faz com que o juazeirense se prepare para uma movimentação ainda maior no dia 24 de março, data de nascimento do Padre Cícero, bem como em 20 de julho, data de sua morte. Da Sons Unsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. 7h09, obra da adutora que abasteceria o município de Canindé continua parada. Wellington Lima. Em novembro do ano passado, o governo do estado do Ceará, através da COGÉ, deu início à reforma da adutora do município de General Sampaio, que serviria para abastecer o município de Canindé. No total, são 56 quilômetros de extensão.
Mas, de acordo com o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canindé, Francisco Souza Rocha, o popular Chiquinho, em dezembro também do ano passado, as obras pararam e até agora continuam paradas. Segundo o Chiquinho, essa situação é preocupante, pois atualmente o município de Canindé, com a população de quase 80 mil habitantes, é abastecido pelo açude São Mateus, que tem pouco mais de 1 milhão de metros cúbicos. E a estimativa é que com essa capacidade, o reservatório só abasteça o município até o mês de maio. Espera-se que o governo do estado possa, o quanto antes, retomar as obras para que o município não sofra com um colapso hídrico. Com informações do Sertões de Canindé, Wellington Lima, para o Alerta Geral. São 7h10. Uma pesquisa aponta que endividamento dos brasileiros aumentou, mas indo na contramão, cearenses devem cada vez menos. O Tom Silva tem essas informações. O percentual de famílias com dívidas no país subiu de 59,8% em dezembro de 2018 para 60,1% em janeiro deste ano. A parcela de inadimplentes, ou seja, aqueles com dívidas ou contas em atraso, também cresceu no período, de 28,8% para 22,9%. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada nesta terça-feira, 5, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC. No entanto, o nível de endividamento dos consumidores cearenses caiu pela sexta vez consecutiva, atingindo 49,3% da população, segundo pesquisa divulgada em novembro de 2018, sendo os dados mais recentes pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, o FEComércio. O resultado é 1,6 ponto percentual menor que o de outubro, que foi 50,9%. Já em relação aos dados nacionais da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apesar do aumento do endividamento a nível nacional, a CNC afirma que a piora dos indicadores não compromete a expectativa da evolução da economia. Segundo a economista Mariane Ranson, da CNC, as taxas de juros em patamares mais baixos constituem fator favorável a esse resultado, e as famílias brasileiras também se mostraram mais otimistas em relação à sua capacidade de pagamento. Direto da redação, Tom Silva para o Alerta Geral. 7h12. Dirigentes de entidades da área empresarial na capital cobram mudanças na Lei Roberto Cláudio, que no ano passado aumentou os valores pela cobrança de alvarás e provocou o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais. O aumento do valor das taxas de alvarás de funcionamento e o licenciamento ambiental de estabelecimentos comerciais, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, a Abrazel, contribui para que o setor amargasse uma mortalidade de 30% dos negócios de rua filiados à entidade. De acordo com a Abrazel Ceará, uma das soluções para os prejuízos ao setor seria uma revisão do modelo de cobrança das taxas de alvarás na capital cearense. A entidade sugere que seja adotado pela Prefeitura de Fortaleza um modelo de cobrança semelhante ao que existe em Salvador, Bahia. Em Fortaleza, o valor do alvará é cobrado de acordo com o tamanho do estabelecimento. O teto do valor do alvará de funcionamento é de R$ 5.000 e da licença sanitária é de R$ 1.666. Em Salvador, a cobrança é baseada no faturamento da empresa. O teto dessas duas cobranças juntas é de R$ 1.844, conta o presidente Rodolfo Trindade. O prefeito Roberto Cláudio não se pronunciou sobre as ponderações da Abrazel. São 7h13. Oferta de cartão de crédito da Caixa Econômica para negativados é falsa. Carlos Alberto. Nas últimas semanas, circula em alguns sites e grupos de WhatsApp a criação de um cartão de crédito para negativados no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito SPC pela Caixa Econômica Federal. No entanto, a informação é falsa. No texto que divulga a informação, consta que a novidade está disponível para o público em geral, mas com foco em atender aposentados, pensionistas e servidores públicos em todo o Brasil. Entre as vantagens estão adesão gratuita, nenhuma anuidade, juros mais baixos do que aqueles praticados no mercado e limite de crédito 2 vezes maior do que o salário do solicitante. Também existe a promessa de facilidade. Basta ser correntista da Caixa, acessar um site para fazer o cadastro e conseguir o cartão. O texto também aponta que haverá uma análise do motivo pelo qual o cliente está negativado.
dependendo da resposta, o cartão de crédito poderá ser negado. Por meio da sua assessoria de imprensa, a Caixa Econômica informou que todas essas informações são falsas e que esse tipo de cartão não faz parte da política de crédito. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. A reforma previdenciária vai mexer com a sua vida. Contribuição para o INSS terá novas alíquotas e pode chegar a 14%. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenor. E olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vem mesmo hoje ao Ceará nesta quinta-feira para reunião com Camilo Santana. E na pauta, Luzenor, apoio para a reforma previdenciária. E ainda sobre esse assunto, Beto Almeida, jovens que entrarem no mercado de trabalho poderão optar entre 2 sistemas previdenciários, um sem 13º salários e férias. E olha, Luzenor, os governadores do Nordeste estiveram reunidos na representação do Ceará em Brasília, sob o comando de Camilo Santana. E uma das preocupações foi exatamente que as mudanças na Previdência não prejudiquem as aposentadorias rurais. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais, com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o Dr. Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha, Luzenor e Beto Almeida. O tabloide É o País de ontem noticiou que o governo federal brasileiro afirmou através da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, capitaneado pela colega médica e pediatra doutora Mayra,
recém-candidata derrotada ao Senado Federal cearense, a extinção do programa Mais Médicos. A ideia é que o último ciclo de vagas abertas se encerre nesta semana. Depois não serão abertos novos editais. Os médicos que atuam no programa poderão continuar em seus postos de trabalho até o final dos contratos, que tem duração de 3 anos. Segundo a doutora Mayra afirmou para o próprio tabloide, todas as vagas do atual edital serão contempladas por brasileiros inscritos. Esse deverá ser o último edital do programa. Será substituído pela carreira federal de médico, em áreas de difícil provimento dessa situação. Com eventual ocupação total das vagas pelos médicos brasileiros nessa semana, como previsto pela secretária, os profissionais estrangeiros inscritos, que deveriam escolher os municípios nos dias 18 e 19 do mês de fevereiro, provavelmente não participarão do programa. Entre eles estão cerca de 2.000 médicos cubanos que decidiram permanecer no Brasil após o presidente Jair Bolsonaro acenar que eles teriam asilo e poderiam ser reincorporados ao programa Mais Médicos. O governo estuda ajuda humanitária por meio do Ministério da Justiça para essas pessoas. Está na pauta do governo federal a criação de um novo programa voltado à atenção básica, principalmente nas áreas mais vulneráveis. A meu ver, é correta a política de saúde pública de exigência de validação do diploma e da formação de médico em território nacional, mas um equívoco a instituição de um programa com um bom objetivo, executado talvez de maneira errada, equivocada, tão somente para renomeá-lo com talvez algum aprimoramento de seus processos. Me soa mais politicagem do que uma boa política de saúde. Equivalente às mudanças na década passada do nome dos programas Bolsa Gás e Bolsa Escola para se dar paternidade ao programa Bolsa Família para um determinado partido. Precisamos inaugurar um momento diferente. É momento, principalmente na parte da saúde, de se criar projetos de Estado, pensar menos em política ou politicagem partidária e mais nos graves problemas e nas soluções reais para a nossa população. Que seja revista a decisão de extinção dos Mais Médicos, que os Mais Médicos permaneça, mas dessa vez com mais médicos validados e com mais meios. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O doutor Henrique faz essas situações, ou pelo menos trata dessas situações em relação ao programa Mais Médicos, mas a doutora Mayra Pinheiro, dizendo o que ela quer na realidade é uma coisa até que eu acho que tem fundamento. Ela diz por que, em vez de ser o Mais Médico, poderia ser o programa Mais Saúde. Porque ela está pensando na possibilidade, inclusive, de se ampliar o programa, não apenas pela presença de médicos, mas de serviços de saúde de forma mais ampla e integrada. A questão do nome em si, a gente sabe o quanto o marketing também é importante. É só pegar o exemplo do Bolsa Família. Quem criou Bolsa Família foi FHC, governo Fernando Henrique Cardoso. Só que o ex-presidente Lula reuniu todos os benefícios sociais que existiam num famoso guarda-chuva chamado Bolsa Família e hoje ninguém lembra de que esse programa teve origem em FHC. São 7h23. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Araújo, quer acelerar o julgamento de processos na Grande Fortaleza e no interior do estado. E para isso, serão contratados neste ano pelo menos 300 novos profissionais, sendo 200 estagiários com pós-graduação em Direito e 100 juízes leigos. As contratações têm o objetivo, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, da celeridade ao julgamento desses processos. O Judiciário do Ceará é considerado um dos mais lentos do Brasil. Com julgamentos agendados, mais oficiais de justiça estarão em campo e sobre esse assunto eu converso agora no Jornal Alerta Geral com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Wagner Venâncio. Wagner, seja bem-vindo neste ano de 2019 aos novos estúdios do Jornal Alerta Geral. Com essa agenda de novos julgamentos no Tribunal de Justiça, anunciada essa agenda pelo novo comando do Judiciário do Ceará, nós temos oficiais de justiça em número suficiente para atender a demanda crescente de entrega de notificações, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do estado. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, saudar o desembargador Washington como novo presidente do Tribunal de Justiça. Essa saudação eu já o fiz pessoalmente quando da sua posse.
Em breve estaremos sentando à mesa institucionalmente para discutir as questões de interesse da categoria dos oficiais. Mas acerca do tema, é salutar a contratação de estagiário pós-graduação, juízes leigos, isso contribui sobremaneira. Entretanto, parece-me que necessário se faz também a contratação de servidores, e em particular dos oficiais de justiça, porque hoje nós temos 4 comarcas sem oficiais de justiça: Solonópolis, Senador Pompeu, Iracema e Jaguaretama, e temos mais 6 comarcas em situações dificílimas: Crateús, Tauá, Acopiara, Santa Quitéria, Jaguaruana. São comarcas, Crateús, são comarcas que têm oficiais de justiça, mas a demanda é muito grande. Portanto, a possibilidade de um concurso público, ventilado inclusive ontem pelo desembargador, é muito salutar, mas entendemos que nesse bojo de um possível concurso público esse ano, haja contratação de oficial de justiça para poder dar vazão às ordens judiciais que serão decorrentes dos julgamentos pretendidos para acelerar a prestação judicial conforme pretende o desembargador Washington. Hoje nós temos quantas ordens judiciais à espera de serem encaminhadas para as pessoas envolvidas nos processos? Se você puser em média 200 mandados por oficial de justiça, em média, e multiplicar por 650 oficiais que estão na ativa, você tem uma demanda aí realmente muito grande. O que nos parece necessário é entender que mesmo com a virtualização, há atos judiciais que são imprescindíveis à participação do oficial de justiça. A demanda, repito, em média de 200 mandados por oficial, mas há situações, por exemplo, de Tauá e Crateús, Acopiara, principalmente nessas 3, aliás, incluindo Santa Quitéria, que é uma situação absurda. Os oficiais, as 2 oficiais de Tauá, os 2 oficiais de Crateús, eles estão ficando doentes, porque é uma demanda reprimida muito grande e não dá para que 2 oficiais, no caso de Tauá, por exemplo, dê vazão de forma tão rápida a essas demandas reprimidas, assim como em Crateús e Acopiara, onde há apenas um oficial de justiça, sem falar da comarca de Santa Quitéria, o maior município em extensão territorial, e nós temos um oficial de justiça que se encontra afastado por motivo de saúde. Portanto, a gente entende e espero que nós possamos levar a bom termo conversas, negociações com o desembargador Washington, no sentido de que possamos ter no concurso público a contratação de oficiais de justiça. Você faz referência aos municípios de Crateús, que nos acompanha pela FM Tigre de Novo Oriente, Tauá, que nos acompanha pela FM Trici FM, Acopiara, onde temos nesse momento a transmissão do Alerta Geral pela FM 91.1, a nossa FM Carinhosa. Em Santa Quitéria temos a FM 97.3, transmitindo também o Jornal Alerta Geral. Em Jaguaruana estamos chegando neste momento com o som da FM 98.5, a nossa Sonzum Vale do Jaguaribe. E também chegamos a Solonópolis, Senador Pompeu, Iracema e Jaguaretama. Pois não, Wagner, jornalista Beto Almeida, registrar que neste momento também chega aos estúdios do Jornal Alerta Geral o deputado federal José Ayrton Cirilo, com quem iremos conversar daqui a pouco sobre reforma previdenciária. Jornalista Beto Almeida. Presidente, me diga uma coisa, com relação à questão daquele problema que os oficiais de justiça enfrentaram recentemente, no ano passado, com a remoção de oficiais, né, para o interior do estado, e vocês conseguiram, inclusive, de certo modo, suspender, né, junto com em constantes contatos com o presidente do Tribunal de Justiça. E eu queria saber o seguinte: esse assunto hoje para vocês está superado ou ainda é uma demanda que preocupa os oficiais de justiça? E como é que vocês acreditam que vai ser esse diálogo em relação a isso com a nova presidência do tribunal aqui no Ceará? Bom, nós iremos iniciar o processo de negociação em breve com o desembargador Washington. Eu estive em Brasília agora quarta-feira acompanhando o julgamento do nosso pedido de providência pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça, que por unanimidade houve uma decisão de manutenção de uma liminar, no sentido que o tribunal se abstivesse de fazer remoções de ofício. Nós entendemos que essa questão passa pela análise do estudo de lotação paradigma, conforme uma resolução
do Conselho Nacional de Justiça, que diz que os tribunais têm que medir a sua força de trabalho e aí distribuir essa força de trabalho de forma mais produtiva. Entretanto, esse estudo realizado em agosto foi por nós contestado em face de informações que não traduziram a realidade da mão de obra. Essa liminar foi mantida. O que é que a gente espera? Como presidente dos sindicatos oficiais de justiça, tenho a convicção de que o desembargador Walsh será sensível a discutir essa questão, porque a realidade, já citei aqui as comarcas, a realidade é realmente de necessidade de oficiais de justiça. Por exemplo, Beto, na comarca de Fortaleza, no Fórum Cláudio Bevilacqua, nós temos a Central de Mandados, a SEMAN, nós temos hoje na SEMAN cerca de 237 oficiais de justiça, ou 247. No estudo feito, diz que a Central de Mandados de Fortaleza tem um excedente de 10 oficiais de justiça. Então, o juiz diretor, superintendente da comanda, doutor Cristiano, através do doutor Ricardo Vidal Patrocínio, juiz diretor do Fórum, oficiou o tribunal, ainda na gestão de desembargador Gleides, apontando uma carência na Central de Mandados de Fortaleza de 21 oficiais de justiça. Qual é o déficit no total de oficiais aqui no Ceará? Jornalista Beto Almeida, são 7 horas e 30 minutos. Essa resposta feita pelo Wagner vai ser dada daqui a pouco, e nós também iremos entrar numa entrevista com o deputado federal José Ayrton Cirilli sobre reforma previdenciária e outros assuntos do início desta legislatura. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos para finalizarmos essa entrevista com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Wagner Venâncio. A última pergunta feita pelo jornalista Beto Almeida sobre a carência, Beto Almeida, no número de oficiais do Ceará, oficiais de justiça. Bom, nós temos uma análise que há conflito com a análise que o tribunal faz em face de critérios utilizados no cálculo da lotação paradigma, o que motivou o nosso pedido de providência no CNJ. Nós temos uma carência hoje em todo o estado do Ceará, comarca por comarca, levantamento individual por comarca, em face à demanda, em torno de 160 oficiais de justiça. Em torno de 160 oficiais de justiça. A expectativa de concurso na atual gestão ainda neste ano para o cargo de oficial de justiça? Para o cargo de oficial de justiça, nós não temos ainda essa certeza. O desembargador já expôs publicamente que vai realizar concurso para cadastro de reserva, mas não deixou claro para o oficial de justiça. Agora, sobre essa questão de carência, ainda no concurso de 2014, que a validade expirou em 30 de setembro, desse concurso, 14 que tinham assumido saíram para outros cargos. Portanto, o tribunal poderia ter chamado 14 para repor a mão de obra que já fora contratada. Esses 14 não foram chamados e interpuseram o mandado de segurança. Um já teve julgamento favorável, via comarca do Crato, e 4 tem mandado de segurança onde os desembargadores concederam liminar do reconhecimento subjetivo à vaga. Ou seja, em algum momento eles serão chamados. Se fosse possível que o Tribunal de Justiça, com relação a esses 14, os nomeasse, pelo menos essas comarcas a que me referi de carência, de uma situação vexatória, teria, portanto, uma solução pelo menos para essas 10 comarcas.
São 7h34. Wagner Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará. Quero agradecer a sua presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral e dizer que vamos acompanhar essa agenda do Tribunal de Justiça sobre julgamento de processo, porque interessa a milhares de cearenses, e também abrindo sempre espaço, tanto para o Sindicato dos Oficiais de Justiça, quanto para o Tribunal de Justiça, discutir assuntos de interesse da população do Ceará. A você, nosso bom dia, nosso muito obrigado. Muito obrigado, e quero deixar claro publicamente a nossa disposição de ajudar a administração do tribunal no sentido das discussões serenas e fundamentadas dos interesses não só dos oficiais de justiça, mas de todos os servidores. Portanto, a administração pode contar com a contribuição dos sindicatos oficiais de justiça naquilo que for possível. 7h35. Conosco também, aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o deputado federal José Ayrton Cirilo. Deputado José Ayrton Cirilo, um assunto que passa pela sua mesa, que passa pelas mãos dos deputados federais do Ceará, a reforma previdenciária. O governo vazou nesta semana possíveis medidas na área da Previdência Social, mas o projeto chegará antes do Carnaval ao Congresso Nacional. Pelo que o senhor já viu, já leu nessas propostas, é um projeto factível de ser aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia todos os ouvintes do Alerta Geral, bom dia Beto, bom dia Wagner, abraçar meu colega Wagner, que é lá do Aracati também, que é oficial de justiça, cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer da nossa satisfação de estarmos hoje aqui mais uma vez, e estamos retomando aí os trabalhos do Legislativo brasileiro, do Congresso Nacional, que foi instalado agora na segunda-feira, e nós iremos ter muito debate sobre muitas matérias, entre eles a reforma da Previdência é um dos temas mais picantes, assim, porque vai mexer profundamente com a vida dos trabalhadores, dos agricultores, pescadores, dona de casa, de um modo geral, vai mexer com a vida do cidadão e da cidadã brasileira, e, portanto, é uma matéria extremamente sensível, polêmica, e dependendo das propostas, porque hoje, pelo que se comenta, porque não foi encaminhado formalmente para apreciação do Congresso Nacional, algumas propostas que vai dar muito o que falar. Entre elas, nós vamos ter o aumento da idade da aposentadoria, porque tem 3 propostas que estão sendo apresentadas, pelo que se comenta: aumentar e igualar a idade mínima para 65 anos, para homem e para mulher. Essa é uma das ideias que está sendo apresentada. A outra era aumentar 65 para homens e 60 para mulheres. E a terceira proposta seria uma proposta mediada aí, 62 para homem e 60 para mulheres. Então, essas 3 propostas com relação à idade é um dos temas mais picantes que nós vamos ter nesse debate sobre a reforma da Previdência. Mas também nós temos outras propostas que vai modificar muito o acesso e vai dificultar muito a questão do benefício da Previdência Social. Entre eles, nós vamos ter uma mudança pelo esboço que está sendo formatado, principalmente com os trabalhadores agricultores, pescadores e outras categorias profissionais que hoje, digamos, eles não contribuem diretamente, porque para um agricultor se aposentar, ou um pescador, uma marisqueira, outro trabalhador, ele apenas apresenta uma nota fiscal de que ele vendeu aquela produção e, portanto, a contribuição é indireta, porque na hora que você vende, quem compra é obrigado a pagar o tributo. E, portanto, ele não contribui diretamente. A proposta que eles estão querendo apresentar é que todo mundo contribua em torno de um percentual em cima do salário mínimo. Então, essa seria uma das propostas também que, a meu ver, vai prejudicar muito uma parte dos trabalhadores. E a outra há algumas exigências que também, ao meu ver, vai dificultar
muito a questão do acesso à Previdência, e também nós vamos ter um debate muito acalorado se nessa reforma vai ser incluído, por exemplo, os militares, os magistrados e os parlamentares. Então é um debate muito acalorado que nós vamos ter nesse processo da reforma da Previdência. São 7h39, nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o deputado federal José Ayrton Cirilo. Jornalista Beto Almeida, você já está com a palavra na ponta da língua, a pergunta, mas antes eu vou trazer o Carlos Alberto, que chega com outras informações sobre novas regras na área previdenciária, e essas mexem diretamente com os jovens que irão entrar no mercado de trabalho. O novo regime não tem legislação trabalhista. O jovem tem o direito de escolher. Porta da esquerda, Carta del Lavoro, Justiça Trabalhista, Sindicato. Você tem proteção, você tem tudo. As empresas têm que pagar, mas quase não tem emprego. É o sistema atual. Porta da direita, novo regime trabalhista e previdenciário. Não tem nada disso. Se seu patrão fizer alguma besteira com você e te tratar mal, vai para a justiça comum. É privado, privado, privado. Explicou o ministro da Economia durante jantar promovido pelo portal Poder 360. Ao falar da Carta del Lavoro, segundo o jornal O Globo, edição desta quinta-feira, o ministro Paulo Guedes se referia à legislação trabalhista criada pelo regime fascista de Benito Mussolini na Itália em 1927, que teria ajudado a inspirar a CLT de Getúlio Vargas. O ministro disse que a mudança de modelo trabalhista estará inserido na mesma proposta de emenda constitucional que alterará as regras da Previdência Social. A avaliação de Guedes é que as mudanças devem fazer com que as empresas contratem mais jovens, incentivando o ingresso deles nesse novo modelo. Carlos Alberto com notícias da área trabalhista para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida. Sobre esse assunto, deputado José Ayrton Cirilo, inclusive hoje o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, vem ao Ceará para encontro com o governador Camilo Santana, que esteve ontem em Brasília participando da reunião com governadores do Nordeste, e um dos pontos é exatamente pedir apoio ao governador para que ele trabalhe junto a toda a bancada federal, para que a bancada trabalhe e aprove essa reforma da Previdência. Eu pergunto para o senhor o seguinte: a bancada federal do Ceará, o senhor como representante dessa bancada, está decidido, disposto a apoiar essa proposta de reforma da Previdência? Olha, primeiro nós não tivemos essa apresentação da proposta, efetivamente nós temos algumas especulações de alguns itens dessas propostas que vão ser apresentadas. E esse debate, ele só vai ser iniciado efetivamente depois que a proposta for apresentada, e vai ser todo um ritual aí de debate, de discussões envolvendo comissões. Deve ter uma comissão especial que vai ser analisado. Depois esse debate vai para as bancadas. Nós vamos ter a bancada, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. Nós somos 57 deputados federais e vários senadores, não me recordo agora, quando senador do PT. Então esse debate vai para a nossa bancada. Ao mesmo tempo tem a bancada dos estados, né? Então nós elegemos agora o novo coordenador, que é o Domingos Neto. E essa discussão, se o governador tiver interesse, vai também apresentar, porque a gente sabe que um dos problemas também da reforma é tentar equacionar também o problema da previdência dos estados, dos municípios, né, além da União. Então é um debate que vai envolver toda a sociedade. É difícil esse debate, porque nós temos um entendimento de que a reforma é para prejudicar os trabalhadores, não para ajudar os trabalhadores, e que foi feito, inclusive, uma CPI no Senado Federal, onde foi feita toda uma discussão e foi apresentado um relatório pelo senador Paulo Paim, juntamente com o senador Hélio José, em que eles demonstram, a partir dos dados, das informações, que não há déficit na Previdência. O que nós temos é uma sonegação brutal de pessoas, de empresas que não pagam a Previdência e, portanto, nós temos... Além das isenções, né? Não, as isenções fiscais, uma série
item que faz com que setores não contribuam com a previdência que deverão contribuir. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer o debate para aprofundar algumas distorções que tem dentro do sistema, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que são beneficiadas de forma, na minha, completamente absurda, como é o caso de filhas de militares, por exemplo. Vocês terem noção, aquela atriz famosa da Globo, a Maite Proença, né, que é uma pessoa bem, digamos assim, de vida, que é uma atriz famosa, ela recebe pensão do pai dela há anos e anos e anos. É legal, mas é imoral. É imoral. Então, para esclarecer aos nossos ouvintes sobre esse aspecto aí dessa pensão de herdeiros de militares, a grande distorção, deputado José Aires Cirilo, parece que está, mas no fato desses filhos não poderem ter casamentos, filhas casarem, mas na realidade tem uma relação que não é oficializada, tem filho, e nesse caso, que caracterizaria aí uma relação conjugal mesmo, embora não oficial, mesmo assim, essas pessoas continuam tendo benefício a essas pensões. Sabe, Luzeno, além de filhos e filhas de militares e também magistrados e políticos também, porque eu tenho que me incluir nesse meio, né, porque também essa distorção existe no sistema previdenciário dos parlamentares, tem o caso também das viúvas, né, entre aspas, que ficaram jovens. Eu tenho uma amiga que é viúva, ficou viúva muito jovem. Até hoje ela vive maritalmente, né, com uma pessoa e não casou exatamente. Ela tem filhos com o atual cônjuge e não casa porque não quer perder a pensão. Então há muitas distorções nesse processo. Além, evidentemente, que eu quero ser bem claro aqui... A Lucinha Barbosa, o deputado Zé Ciro, está me chamando a atenção porque nós temos compromisso com as nossas 26 emissoras de rádio e a gente volta já para dar continuidade a essa conversa com o deputado federal José Aires Cirilo. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindiônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindiônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindiônibus e Criarte. Alerta
Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 49 minutos. Antes de retomar essa entrevista com o deputado federal José Cirilo, eu quero registrar aqui o Alverno Lacerda, nosso correspondente da FM Trici em Itauá, na região dos Inhamuns, nos encaminhou nessa quarta-feira uma imagem para comprovar mais uma vez o descaso da CAGES, que registramos aqui no início desta semana, o apelo dos moradores de Itauá para a CAGES corrigir erros na tubulação da CAGES que tinha vazamento. E aí o Alverne nos mandou essa imagem. Quem acompanha neste momento, nos acompanha pelas redes sociais, está aí o registro sobre o vazamento em tubulação da CAGES. A água já está suja, mas pelo depoimento do Alverne é água tratada que vazou. Então, CAGES, bom dia aos diretores. Hora de acordar e olhar mais para os moradores do município de Itauá. 7 horas e 50 minutos, jornalista Beto Almeida, retomando esta conversa com o deputado José Ayrton Cirilo. Deputado Zé Ayrton, a gente vai continuar ainda no campo da Previdência ou eu posso mudar de assunto? Pode, Beto Almeida. Vamos perguntar sobre a agenda do Ceará em Brasília com a Câmara Federal, com os novos deputados federais. Exatamente. Deputado, e eu quero saber também uma das preocupações, inclusive, dos prefeitos, a gente entrevistou aqui o pessoal da Prece, é com relação ao Fundeb, o fim do Fundeb agora em 2020. Como é que você, como parlamentar, acredita que pode trabalhar ou fazer pressão para que surja algo que financie a educação, principalmente aqui para a região Nordeste? Porque se o governo não for ágil nisso, o Fundeb tende a acabar. Pois primeiro dizer que nós tivemos uma reunião da coordenação da bancada, vamos ter uma pauta aí de várias reuniões. Esse assunto está na pauta? Para a articulação aí de interesse do Ceará, e é evidente que o Fundeb, que é uma legislação, inclusive que eu particularmente fui pioneiro quando eu fui prefeito de Capuí, nós implantamos o Fundef na época, em Capuí, e a partir da nossa experiência foi levado para o governo do estado de Ceará e para o governo federal, na época o secretário Antenor Naspolini, e junto com o Paulo Renato de Souza, que era o ministro da Educação, quando foi implantado em 1996 o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental. Depois o Lula, no governo Lula, ampliou para o Fundeb, incluindo o ensino básico, né, envolvendo aí creches e tal. Então, foi a maior revolução que nós tivemos, eu diria, no Nordeste brasileiro, porque graças ao Fundef e ao Fundeb, nós permitimos que os municípios fossem obrigados a colocar aluno na escola, porque ele é proporcional à quantidade de alunos nas escolas, né? Porque anteriormente você tinha os 25% de obrigatoriedade para gastar na educação, mas não tinha nenhuma contrapartida por parte do município. Com o Fundeb, não. Esse recurso, ele é proporcional à quantidade de aluno na escola. E também está condicionado à aplicação de 60% desse recurso para os profissionais da área da educação, para valorizar esses profissionais. E nós tivemos, com a implantação, uma quantidade muito grande de recursos, porque havia uma demanda que não estava dentro do sistema, e aí os prefeitos, governadores partiram para trazer esses alunos para a escola, e aí aumentou esse valor. Com o tempo, esses alunos, né, eles vão mudando de série e houve uma redução, e aí vem uma queda desses valores. Ao mesmo tempo, nós tivemos um outro problema, que foi a questão da defasagem do que se chama custo-aluno-qualidade. Então, o governo federal, anualmente, ele atualiza esses valores baseado nesses critérios do que se chama custo-aluno-qualidade, e houve, ao longo do tempo,
muitas defasagens, daí porque surgiu as ações do Fundeb, do Fundef, para que os municípios pudessem receber a compensação da diferença que o governo federal não repassava. Então nós estamos tendo atualmente muitos problemas, e essa questão do final da legislação que estabelece essa conquista, é evidente que isso vai requerer um debate muito acalorado, e nós sabemos que isso não pode acontecer, porque o Fundef é como o SUS. O SUS é quem mantém o sistema e o Fundef também é quem mantém o sistema da educação. 7 horas e 54 minutos. A você, jornalista Beto Almeida, nesse tempo fechado, nublado em Fortaleza. O nosso bom dia, um bom trabalho. Deputado José Ayrton Cirilo, muito obrigado mais uma vez pela presença no Jornal Alerta Geral. E o tapete sempre está estendido e as portas abertas para o senhor voltar, assim como os demais deputados federais do Ceará e senadores, para prestar contas dos serviços, da atuação que os senhores têm em Brasília. Nosso muito obrigado. Obrigado, Luzindo. Eu queria aproveitar e parabenizar você e a toda a equipe aqui do Alerta Geral, né, pelo trabalho, pela nova formatação aqui. Está uma beleza. Né, inclusive aqui a rede de rádio e emissoras que faz a cobertura no estado de Ceará. E, portanto, eu quero aqui abraçar, cumprimentar, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui e me colocar sempre à disposição para levar esclarecimento e defender o povo do nosso estado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado a você, ouvinte, internauta. Lucinha Barbosa. São 7 horas e 55 minutos agora. Com as chuvas, problemas na cidade de Aracati começam a aparecer e já tem rua interditada pelos moradores. Aurélio Santos. Aracati, que terá o maior carnaval do Ceará, que gastará milhões com atrações, dinheiro esse que serviria para preparar a cidade nesse período. Teve o verão todo e nada foi feito, principalmente na periferia, para melhorar a infraestrutura da cidade. Mas isso não aconteceu e o povo já está sofrendo com alagamentos e água invadindo as casas. É o caso da rua José de Alencar, que dá acesso ao dique de proteção da cidade. Os moradores estão sofrendo, pois quando passam os carros, a água invade as casas. Por isso que eles tiveram de interditar a rua. Uma moradora da rua José de Alencar fala indignada dessa situação. Complicado, né? Porque, tipo, você não pode passar carro, né? E isso aqui, quando chove, vai pra dentro das casas também. Teve que interditar, porque quando chove muito, aí enche e não pode passar coisa, senão entra pra dentro das casas. A gente já reclamou, mas ninguém veio aqui não. Olha, isso aí não. Quando enche muito, é cheio de sapo e sapo causa muita doença, né? Os moradores da rua José de Alencar, em Aracati, pedem providências da Secretaria de Infraestrutura do município de Aracati, que já estão sofrendo há muito tempo. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando pela Libertadores da América, Sul-Americana, Copa do Brasil e também teve Campeonato Cearense. Começando na Libertadores da América com muitos jogos na noite de ontem. O Defensor jogou em casa contra o Barcelona de Guayaquil e foi derrotado pelo placar de 2-1. Já o Delfim empatou em 1-1 com a equipe do Caracas. O Palestino também ficou no empate de 1-1 com a equipe do Independente Medellín. Já o São Paulo foi até a Argentina jogar contra o Talleres e foi derrotado pelo placar de 2-0. Hoje à noite tem mais bola rolando na Libertadores. O Lagoaíra vai pegar a equipe do Atlético Nacional. Agora vamos falando de Copa Sul-Americana. O Botafogo jogou no Engenhão contra o Defensa e Justiça. Debaixo de muita chuva, o time carioca encontrou um golzinho aos 48 do segundo tempo e venceu pelo placar de 1-0. Hoje tem mais um jogo pela Sul-Americana. O Bahia joga na Fonte Nova às 19 horas e 15 minutos contra a equipe do Liverpool do Uruguai. Agora vamos falando de Copa do Brasil. Muitos jogos na noite de ontem. Foz do Iguaçu 1, Boa Esporte 0. Vale lembrar que o time da casa precisa vencer. O empate pertence sempre ao time de fora. Seguindo com os resultados, Central de Caruaru 1, Ceará também 1. Vozão classificado para a próxima fase. Palmas do Tocantins 0, Juventude 1. Votuporanguense 0, Ipiranga do Rio Grande do Sul 1. Corumbá
Itumbaense 0, Luverdense também 0. Santa Cruz de Natal 1, Tupi de Minas Gerais 0. Altos do Piauí 1, Santos 7. Sobradinho 0, América Mineiro também 0. Atlético Cearense 2, Joinville 0. Olha aí o Atlético Cearense fazendo história e passando para a próxima fase da competição, assim como fez o Ceará. Misto do Mato Grosso 1, CSA de Alagoas 0. Itabaiana 0, Paraná Clube 5. Juazeirense 2, Vasco da Gama também 2. Vasco classificado com um pênalti aos 45 minutos pra lá de duvidoso. Segundo os comentaristas, o pênalti não aconteceu. E hoje tem mais bola rolando pela Copa do Brasil. Destaque para o Ferrinho. O Ferroviário vai jogar no Estádio do Café em Londrina contra a equipe do Corinthians. Vamos esperar que o Ferrinho consiga aí, quem sabe, um bom resultado e ser mais um clube cearense na próxima fase da Copa do Brasil. E agora vamos falando do futebol internacional. Pela semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou, Barcelona e Real Madrid ficaram no empate de 1-1. O gol do Barcelona foi marcado por um brasileiro, Malcom, enquanto o gol do Real Madrid foi marcado por Lucas Vázquez, mas com a participação direta do brasileiro Vinícius Júnior. Agora o jogo da volta vai acontecer na próxima semana no campo do Real Madrid. Briga grande, jogo bonito entre os dois maiores clubes da Espanha. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. A primeira rodada da segunda fase começou no último domingo e foi concluída ontem à noite. O Fortaleza, na Arena Castelão, jogou contra o Barbalha e o Tricolor venceu pelo placar de 3-1. Já no estádio Domingão, a equipe do Horizonte recebeu o Guarani de Sobral e o Bugre Sobralense venceu pelo placar de 2-1 e obtendo assim um ótimo resultado. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição do programa de hoje, agradecendo mais uma vez seu carinho e sua audiência. Amanhã tem Alerta Geral às 7 horas da manhã. Em instantes no site Será Agora, você confere todas as informações do programa de hoje. Uma excelente quinta-feira a todos. Um abraço, bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.